Oi pessoal, tudo bem? Faz um século que eu não gravo um vídeo pra cá, mas vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um assunto que vem me incomodando nos últimos meses e coincidentemente não foi de propósito, foi coincidência mesmo. Quer dizer, coincidência não, né? Porque coincidências não existem. Os últimos 3 livros que eu li, eles se conectaram de alguma forma com esse assunto, com o mesmo assunto. E eu fiquei tão mexida com essas visões diferentes, mas que levam todas ao mesmo lugar, que eu precisei parar e gravar esse vídeo para vocês. Então, os livros são Nada Pode Me Ferir, do David Goggins, que meu irmão me emprestou. O Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. Esse aqui eu peguei indicação no perfil da Gabi Pazos. E o Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Esse aqui também eu vi um monte de gente panfletar, inclusive acho que eu vi no perfil da Fernanda, da Fala Fernanda. E fiquei bem curiosa com o tema. E acabou que eu peguei um seguida do outro e lendo, assim, até junto. E os temas convergiram muito entre eles. Então, quais são os temas centrais aqui? Dor, sofrimento versus prazer. Até onde eles convivem juntos, até onde o sofrimento é bom, ele traz de alguma forma vantagens para a nossa vida. Então aqui a gente tem 3 visões, uma visão científica, uma visão cristã, que é o livro da Elizabeth. Inclusive fiquei apaixonada pela autora, não tinha lido nada dela ainda, mas a história dela, e eu já fui ver, ela tem diversos livros escritos. Fiquei bem encantada, já comecei a ler outro dela que chama A Vida de Obediência, se eu não me engano. Muito gostosa a escrita dela. Então são 3 visões, né? Uma científica, uma de superação pessoal mesmo. Esse aqui tem um tom meio de coach, vamos dizer assim, mas eu gosto, tá? Eu não tenho preconceito não, eu gosto bastante. E uma visão cristã, né? Mas os 3 temas acabam convergindo para o mesmo lugar. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então vamos lá. Eu fiz um roteirinho aqui, vou seguir aqui para não me perder. E vou começar com o livro da doutora Anna. Uma escrita muito boa, muito gostosa. Eu gostei bastante da leitura. É uma leitura que flui, assim, que não é... Apesar dele ser um tema científico, ele não é pesado, não é um denso chato, é um denso interessante. Porque como que é o formato desse livro? Ela traz histórias da clínica, dos pacientes dela. Então ela vai contando ali aquelas histórias e trazendo isso para a questão da relação dor-prazer, né? Sofrimento-prazer. E aí ela traz uma balança no meio dessas histórias, ela vai intercalando as histórias dos pacientes dela e vai explicando por que esse ciclo de buscar recompensa e prazer o tempo todo, ele acaba se tornando negativo. E que o nosso próprio organismo, ele tem uma balança biológica que ele programa isso, que ele faz isso. Então, a hora que essa balança... Deixa eu pegar a ilustração aqui pra mostrar pra vocês. A hora que essa balança começa a se equilibrar, a desequilibrar muito pro lado do prazer, o nosso próprio organismo, ele tende a reequilibrar essa balança para o outro lado, que é o sofrimento. E aí isso desencadeia diversos problemas, como vícios, como depressão, tristeza, autocomiseração, enfim, diversas coisas negativas, né? Aí ela traz assim, ó, a balancinha, ela chama eles de gremlins, né? E aí ela traz essa analogia dos gremlins. Ó, vou até ler um trechinho aqui pra vocês. Aqui está o importante sobre a balança. Ela quer permanecer nivelada, ou seja, em equilíbrio. Ela não quer ficar inclinada por muito tempo para um lado ou para o outro. Sendo assim, sempre que a balança se inclina em direção ao prazer, mecanismos autorreguladores poderosos entram em ação para nivelá-la novamente. Os gremlins, que é o termo que ela usa aqui, representam o trabalho da homeostase,
a tendência de qualquer sistema vivo a manter uma estabilidade fisiológica. Então ela explica que essa balança fisiológica que a gente tem, ela tenta equilibrar. E quando a gente tende muito para um lado, a balança vai retomar, puxando para o lado do sofrimento. Então é assim que ocorre. E aí ela traz alguns experimentos, os experimentos que foram feitos com seres humanos e com animais também, com ratos, traz aqui. E aí ela traz depois algumas soluções, né, no final do livro. Inclusive até me lembrou o livro do Jordan Peterson, o 12 Regras para a Vida. Porque uma das soluções que ela traz aqui é a honestidade. Que a honestidade, ela faz com que a gente seja mais honesto mesmo com nós mesmos e, consequentemente, com o mundo. Porque quando você reconhece que você está buscando aquele prazer, o porquê que você está buscando aquilo, o porquê que você quer aquilo, você começa a entender quais são as nuances ali do que realmente você quer. Porque, vamos supor, ela usa aqui alguns pacientes dependentes de pornografia. Tá, você tá buscando a pornografia, mas não é a pornografia em si que você quer. O que você quer mesmo é mais profundo, é mais além disso. É talvez ser visto, talvez fugir da realidade, fugir dos problemas. Então ela traz essa questão da honestidade como o primeiro passo. E, se eu não me engano, nos Alcoólicos Anônimos também tem isso, né? Um dos passos é a questão da verdade, da honestidade. E é uma forma de cura. Então é bem interessante. Quando a gente busca o prazer em excesso, rede social, comida, compra, a balança ela desequilibra. Então o nosso cérebro, ele se acostuma e começa a precisar de cada vez doses maiores de dopamina. O que é a dopamina? É o neurotransmissor que nos recompensa com pequenas vitórias. Traz também algumas outras coisas, como a questão da atividade física, a questão até do banho gelado. Ela traz essas pesquisas de banho gelado, que inclusive um dos pacientes dela usou isso e continua usando como ferramenta de cura mesmo, para pornografia até, se eu não me engano, a questão do banho gelado. E aí ele foi usando isso para poder fazer o corpo dele sentir, né, alguma coisa. Mas é bem interessante, assim. Eu recomendo muito, assim, a leitura. Inclusive ele tá todinho marcadinho, ó. Tá todinho rabiscado, porque ela traz muitas coisas interessantes aqui. No fim das contas, a gente precisa aceitar, né? Aceitar o sofrimento, aceitar a dor e entender o porquê dessa busca desenfreada por prazer, né? Entender o porquê e a partir daí começar a buscar outras vias, né? Pra você viver uma vida equilibrada mesmo, né? Saudável. E todas as pessoas que estão aqui buscando a ajuda, né, da doutora aqui do livro, nenhuma delas quer a coisa ruim, nenhuma delas quer, todas elas sofrem com aquilo. Mesmo as que chegam mais céticas, assim, que fala, por exemplo, tem um caso aqui de uma adolescente que ela usava maconha e aí ela vai porque os pais obrigam ela a ir, né, na consulta, e ela tá cética, ela fala, não é a maconha que me faz mal, que me faz sentir ansiedade, nem nada do tipo. Eu não sou dependente e tal. E aí depois ela, conforme a doutora vai seguindo ali com o atendimento, né, ela vai entendendo realmente que aquilo ali fazia mal pra ela, que tava mascarando algumas coisas na vida dela. E depois ela fica muito melhor sem, né, ela consegue ficar sem, experimentar essa melhora, né, real. E no fim das contas, o que todo mundo quer é ser feliz, né? O que todos nós queremos é ser feliz. E a gente entende, a gente consegue enxergar com essa questão da honestidade que não é ali que você vai ser feliz. Você faz aquela coisa pontualmente pra dar uma anestesiada ali nos sentidos, mas a hora que você deita a cabeça no travesseiro, por exemplo, o cara da pornografia, a hora que ele tem que encarar a esposa dele, aí a dor vem. Aí a questão da realidade bate, né, na porta, né? E aí você precisa encarar. Mas
não é por mal, né? A pessoa, no fim das contas, ela quer o bem. Ela só tá buscando o bem, de uma forma desordenada, mas ela tá buscando o bem. Agora vamos falar sobre o do David Goggins. Eu nem terminei ainda a leitura, mas eu queria já gravar o livro, o vídeo, porque eu acredito que não vai ter mais muita coisa assim de diferença, né? A proposta do livro é legal, é bem interessante, ele traz desafios como se fosse uma conversa, como se fosse um treinamento com o leitor, e ele vai passando passo a passo, contando a história da vida dele e te trazendo um desafio relacionado àquilo, né? Relacionado àquela fase da vida dele. Então é bem interessante, uma vida bem sofrida. Eu até conversei com meu irmão, né? Comentei com meu irmão, será que é verdade, né? Será que é real essa história? Porque hoje em dia tem tanta coisa errada, né? E as pessoas às vezes inventam as histórias pra poder vender as coisas, né? Vender o livro e tal. Mas se for tudo real mesmo que tá aqui, é uma história bem sofrida, assim. Mas é muito interessante ver como que ele saiu ali de uma situação difícil. Eu não vou dar spoiler aqui pra quem quer ler depois. Mas ele saiu de uma situação bem difícil, de pobreza, de agressão, de agressão psicológica também. Criança que teve dificuldade na escola, que teve dificuldade com segurar o xixi, por exemplo, fez xixi na cama por muitos anos, por conta de muitos problemas que ele passou. E com algumas pessoas pontualmente ali ajudando, né? Deus, eu acredito muito que Deus sempre manda as pessoas certas, né, pra nossa vida. Inclusive eu tô lendo a biografia do Tolkien, né? E quando a mãe dele falece, um padre, né, que eles tinham muito contato ali, segue dando, né, essa orientação pra ele, tanto na questão da educação quanto da vida mesmo, né? Tá bem interessante. E no livro aqui do David Goggins, aparecem algumas pessoas pontuais, assim, que fazem bastante diferença na vida dele, né? Exemplos, né? Como é bom a gente ter exemplos na vida, que faz muita diferença. Aqui é a mesma coisa, num tom mais de superação pessoal, mas o que ele traz aqui? Que quando ele abraçou, beleza, minha vida é essa, eu sofri, tem que encarar isso aqui. E quando ele abraçou o sofrimento de cara, e aceitou, e foi honesto com ele mesmo, e falou, não, eu posso encarar isso aqui, eu vou tentar pelo menos. Se não der, paciência, mas eu vou encarar isso aqui de frente. Se eu não puder vencer isso aqui, eu vou vencer o quê? Então, assim, a hora que ele abraçou o sofrimento como parte da vida dele, como parte dele mesmo, ele conseguiu se superar. E tá até escrito aqui na capa, ó, a história de superação do único homem a completar o treinamento de elite como Navy SEAL, Army Ranger e o TACP, né? Os 3 treinamentos mais difíceis, assim, das forças lá dos Estados Unidos, né? Eu fui até pesquisar uns vídeos no YouTube pra ter uma noção de como que era esse treinamento, porque ele traz algumas fotos no livro, mas são poucas, né? E aí eu fui dar uma pesquisada pra poder ter uma noção do nível, né, do treinamento. E é bizarro, assim, você coloca lá no YouTube, treinamento Navy SEAL, é loucura, assim. Ele até traz, acho que o link no livro, se eu não me engano, ou ele traz a referência. Mas é facinho de achar no YouTube. É bizarro, assim, é muito louco. E você pensar o nível de força que o ser humano tem, que ele consegue tirar de algum lugar, é muito louco, assim, é surreal. É coisa que você vê que não é só pelo braço, é coisa que vem, é além, não tem como. E aqui na terceira, que é o da Elizabeth, ela traz a história dela, ela traz algumas situações bem difíceis que ela passou na vida dela, ela perdeu 2 maridos e pelo que eu entendi aqui, a família dela é da linhagem protestante, né? Então eles não são cristãos católicos, são cristãos protestantes. Mas eles são de uma família missionária, que iam para outros países fazer missão, educar as pessoas e passar o ensinamento e tal. E ela passou por algumas coisas bem pesadas, assim. E ela traz essa visão de como, quando a gente tem esse sentimento de que não estamos sozinhos no mundo, de que tem um Pai eterno, infinito, bondoso, que está nos guardando o tempo todo, independente se as coisas que parecem ruins estão acontecendo com a gente, né? Que agora, nesse momento, nesse minuto,
é ruim, aparentemente. Mas a gente tem essa confiança de que algo de bom vai sair disso, de que tem um propósito maior para isso, de que a gente é só uma peça numa história gigantesca, né, de 3.000 anos. Então, quando você tem essa segurança, vem uma paz no coração, uma paz de que tá tudo acontecendo da forma que tinha que acontecer. E parece até loucura, né? Parece um pouco de loucura, assim. Mas quando que o desespero resolveu alguma coisa na vida de alguém? Você se desesperar, se descabelar, chorar, se fazer de vítima e reclamar, isso nunca resolveu. Agora, quando você olha pro outro lado, fala, não, beleza, tá acontecendo essa merda aqui comigo, tá tudo desmoronando, mas alguma coisa, isso aqui tem um porquê. Isso aqui tem um porquê, não é à toa. Eu não entendo agora, mas isso aqui tem um porquê. E essa visão, assim, eu não sei, pode ser que tenha muitas pessoas que tenham dificuldade de entender isso, tenham dificuldade de aceitar isso, mas pra mim, de uma paz tão grande, me traz uma paz tão grande, de saber, beleza, tá tudo feito. Inclusive uma cliente minha, ela fala, né, tá tudo consumado. Se eu deitei a minha cabeça no travesseiro e eu tenho a plena consciência de que eu fiz tudo que eu podia ter feito para as coisas andarem da melhor forma possível, que eu não deixei de fazer nada por preguiça ou por negligência, se eu deitei a minha cabeça no travesseiro e falei, não, eu fiz tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance eu fiz, então, tudo bem, tá tudo consumado, tá tudo certo. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu posso fazer melhor. Eu, como mãe de 3 crianças, vivo brigando comigo mesma pela questão de perder a paciência com eles, de não gritar, de não passar às vezes minhas tristezas, minhas frustrações para as crianças. E todo dia é uma batalha. Todo santo dia é uma batalha. A gente erra e aí você reconhece que errou e tenta melhorar. Aí você erra e reconhece que errou e tenta fazer melhor. No mesmo dia, no outro dia. Então, assim, ela conta aqui que em uma das missões ela perde o marido, né? Eles vão pra missão, pro lugar lá, acho que na África, se eu não me engano, fazer, pregar o evangelho, e eles dão aula pras crianças, né? De línguas mesmo, alfabetização e tal. A questão da comida, eles ajudam muitas coisas, assim, não é só a questão da evangelização, né? Essas missões são bem completas, assim, eu acho um trabalho muito lindo que eles fazem. E o marido dela é morto lá. E eles assassinam o esposo dela. E ela tá lá pra cumprir essa missão e ela fica lá, ela cumpre o tempo que ela tem que ficar lá. Mas você imagina, a pessoa tá numa situação dessa e você fala, putz, eu vou ficar aqui. Esse pessoal matou meu marido e eu vou ficar aqui. E aí ela fica, ela cumpre lá o propósito lá que ela foi fazer, né, a missão. Depois ela volta pra casa e ela acha que ela vai ficar sozinha pra sempre e tal, e depois ela acaba conhecendo e casando de novo, né, com outro homem, tendo outro marido. Acho que são 3 maridos que ela tem no total. Ela até brinca, né, ela fala que Deus tira sarro da gente, uma coisa assim. Mas é muito reconfortante, sabe? Pensar que você não tá sozinho no mundo, de que tem algo mais, sabe? De que tem algo mais. Até porque, se a gente pensar que a gente tá vivendo essa vida, e que não tem nada depois, que não tem nada além disso, olha que tristeza. Que tristeza que é viver a vida só pela vida. Sei lá, é um negócio muito raso, muito pouco. A gente quer mais, sabe? A alma humana, ela quer mais, ela busca mais, ela tem essa necessidade do transcendente, sabe? Do eterno. A gente tem essa necessidade do eterno. Não tem como negar. E se a gente tem essa necessidade, é porque isso existe de alguma forma. Não tem como, sabe? Eu não tenho como conceber. Gente, eu sou católica, tá? Mas assim, eu tô engatinhando na religião. Eu sou batizada desde criança na católica, mas agora, de um ano pra cá que eu venho estudando a religião e tentando seguir as coisas do jeito certo, né? Fazer as coisas do jeito certo, do jeito que a norma prega e tal.
e entender um pouco mais da doutrina, estudar a vida dos santos. Mas quando a gente pensa, por exemplo, nos santos, nos mártires, imagina você passar por tudo aquilo que alguns santos passaram e só por passar, tipo, só pela vida. Não faz sentido, tem que ser por algo mais, sabe? E aí volta a questão do sofrimento novamente, né? Que o sofrimento não é em vão, o sofrimento ele tem um propósito maior. Eu tô sofrendo aqui agora por algum motivo específico, eu não tô entendendo porquê, não sei por que isso tá acontecendo comigo, mas eu entendo que isso tem um papel de alguma forma no universo. Isso vai reverberar de alguma forma, as consequências virão de alguma forma. Seja que não seja comigo, que seja, sei lá, com os meus filhos ou com outras pessoas, ou daqui, sei lá, 100 anos, eu não sei, eu não tenho essa visão de futuro. Mas existe uma inteligência maior, que é Deus, que eu chamo de Deus, que algumas pessoas chamam de outros nomes, que entende essa linha do tempo e que sabe por que isso está acontecendo. E que, infelizmente, às vezes algumas coisas acontecem que a gente acha que é ruim, mas tem um porquê daquilo acontecer, né? Então essa visão cristã, ela é muito reconfortante mesmo, assim. Não de um sentido sentimental, mas num sentido de propósito mesmo, sabe? De um sentido maduro, assim, de você falar, não, beleza, tá acontecendo isso aqui, eu não vou me lamentar, eu vou aceitar e fazer o melhor que eu posso. Inclusive, tem uma frase que a Elizabeth fala no livro que me marcou muito, assim, eu até anotei num post-it, grudei assim na minha parede, que é: faça a próxima coisa. E tem um textinho no meu Instagram que eu escrevi há alguns meses atrás, que quando as coisas estão um caos, que estão tudo de ponta cabeça, que tá tudo, parece que tá dando tudo errado, tá tudo desmoronando, você se apegar aos seus compromissos, às suas obrigações, é o que salva, sabe? E ela fala no livro: faça a próxima coisa. Sempre tem a próxima coisa pra você fazer. O mundo tá aqui desmoronando, às vezes tá com o serviço atrasado, sei lá, criança doente. O que você pode fazer? O que é a próxima coisa que você pode fazer? Lavar a louça? Vai lá e faz. Tem que fazer comida? Vai lá e faz. Tem que fazer outra coisa de trabalho que você precisa entregar? Vai lá e faz. Uma coisa de cada vez. A próxima coisa, sempre a próxima coisa. Ah, eu preciso parar e dar banho no Davi. Eu vou parar e dar banho no Davi. Ah, o Davi tá com febre, eu preciso dar remédio. Eu vou parar e vou dar remédio. Então, assim, por exemplo, no caso da morte do marido dela, né? Do assassinato do marido dela. O que eu tenho que fazer aqui? Qual que é a minha obrigação? Eu vim aqui pra fazer o quê? Eu vim aqui pra cumprir a missão. Qual que é a próxima coisa que eu preciso fazer? Eu vou lá e vou fazer. E de coisa em coisa, em uma tarefa, a vida vai seguindo, a gente vai se movimentando e as coisas vão se encaixando, vão entrando no lugar. Então, assim, na minha vida eu posso falar que sempre que as coisas estavam difíceis, sempre que as coisas pareciam que não tinha saída, o que eu posso fazer? O que tá ao meu alcance de fazer hoje, agora? Qual que é a próxima coisa que eu posso fazer? E não é coisa grande não, gente, é coisa pequena. Ah, eu preciso lavar essa louça porque a pia tá uma bagunça, eu tenho que lavar a louça pra poder dormir com a pia limpa. É isso que eu vou fazer, a próxima coisa. Então, acredito que mesmo nos casos mais severos de vícios, por exemplo, não é grandes coisas que vai mudar a vida da pessoa, sabe? É um passo de cada vez. Qual que é o primeiro passo? Eu reconhecer. Ah, eu tenho esse vício, isso aqui tá me fazendo mal? Tenho. Eu quero largar ou eu não quero? Ah, eu quero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar ajuda? Eu tenho que me internar? Então, assim, mesmo nas coisas mais simples, nas coisas mais graves, nas situações mais difíceis, a próxima coisa é o que a gente tem que fazer. E acho que essa é a principal mensagem, assim, que ficou ecoando, assim, no meu coração, que eu falei, eu preciso gravar esse vídeo. É isso, sabe? Faça a próxima coisa. Deixa os problemas um pouquinho de lado, assim, sabe? Não tem, se você não pode resolver. Se você pode resolver, vai lá e resolve. Agora, se você não pode resolver, só faz o que você pode, faz o que tá ao seu alcance. Vai lá e faz a próxima coisa. Se essa coisa é muito grande, divide ela, quebra ela em pequenos pedaços, em pequenas partes. Faz a primeira parte, faz a segunda parte. Amanhã você faz a outra parte. E quando você sabe que aquilo ali que tá acontecendo com você tem alguma razão de ser, pode ter certeza que tem alguma razão de ser.
é muito mais... Não é fácil, mas é muito mais simples de você seguir em frente. Difícil sempre vai ser, qualquer situação difícil sempre vai ser difícil. Mas quando você tem a consciência de que aquilo ali faz parte de um plano maior, faz parte de uma história que você não tem noção da dimensão que ela vai, é muito mais fácil de você seguir em frente, de você aceitar aquilo e falar, não, beleza, eu posso mudar isso aqui? Não posso. Se eu não posso, tá consumado. Então eu vou aceitar e vou fazer a próxima coisa que eu possa fazer. Tá bom? Obrigada pela companhia. Se você chegou até aqui, deixa um comentário para eu saber que você assistiu o vídeo. Vou deixar o nome dos livros certinho na descrição, vou deixar o link da Amazon para vocês encontrarem os livros na Amazon. Eu acho que os 3 tem para Kindle também. O da Elizabeth, por exemplo, eu li no Kindle, não comprei a versão física. Tava até de graça no Prime Reading. Então, para quem tem Kindle, celular, dá pra ler super tranquilo. Eu vou tentar gravar mais vídeos, assim, do que eu tô lendo, do que eu tô estudando pra trazer, mas que é bem corrido, assim, né, com o bebezinho em casa. O Davi faz 6 meses hoje, né? Fala oi, filho. Olha lá, fala oi, gente. Eu tô fazendo 6 meses. Então, moço. Então, era esse recado que eu queria trazer, porque eu acho que no mundo que a gente vive hoje, com tanta facilidade, inclusive isso é uma das coisas que a Ana fala, né, no livro dela, logo no comecinho, é o quanto o acesso a vícios está fácil. Medicamento, álcool, cigarros, drogas, rede social, pornografia, a internet tá aí, tem tudo. Então, assim, o acesso tá muito fácil a tudo. E quanto mais fácil as coisas estão, parece que mais prolifera, né, coisas ruins. Então, o número de pessoas depressivas, o número de pessoas com transtornos mentais só cresce. É assustador o tanto de pessoas ansiosas, inclusive adolescentes e crianças. Então, assim, se eu puder deixar um recado, assim, se eu puder ajudar uma pessoa esse vídeo, já pra mim já tá bom. Então, só queria deixar esse recado aqui, tá? Leia o da Elizabeth. Se você tá com o coração aí aflito, apertado, leia o da Elizabeth. Tenho certeza que vai ser um acalento aí pro seu coração, tá bom? Um beijo e até mais.